Boa noite, queridos irmãos. Tem sido maravilhoso mesmo tudo que os irmãos planejaram, como tem nos recebido. Eu estou começando a me achar já. Depois vai cair a realidade, né? Voltar para casa e falar, puxa, esses irmãos me trataram tão bem, eu estou querendo ficar já. Mas é uma bênção de conhecer tantos irmãos, né, em vários lugares, conhecer um pouquinho de vocês, de ouvir esses testemunhos desses missionários. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Hoje de manhã eu recebi o testemunho de dois irmãos que vão se batizar lá de Moçambique, e foi maravilhoso mesmo. A gente fica embargado, né, de ouvir testemunhos, e o testemunho da obra, o que Deus está fazendo através de pessoas bem diferentes umas das outras, né, mas é assim, o corpo de Cristo. Como algumas pessoas não estavam ontem, e eu acho tão importante, né, falar da família. Eu só vou mostrar bem rapidinho algumas fotos aqui, mas eu aprendi que a decisão mais importante da vida é servir a Deus. E eu, com 8 anos de idade, eu entendi a necessidade, né, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Então, a segunda decisão mais importante da vida é com quem vou servir a Deus. E Deus colocou a Irmgard na minha vida em 83, quando fomos estudar juntos, e agora Deus nos deu uma família maravilhosa. Agora que eu ia mudar aqui, eles tiraram dali. Deus me deu uma família maravilhosa, e eles também estão servindo ao Senhor, e essa é uma grande bênção, tudo pela graça de Deus mesmo. Nós não merecemos, né? Eu creio que não está lá em cima não, né? Eles estão arrumando alguma coisa ali, assim eu mostro. Eu acho melhor você já falar um pouquinho sobre a situação. Essa é a tesoureira da nossa equipe, e ela fala um pouco a respeito do ministério, o que realmente estamos fazendo em prol dos missionários. Mas eles colocaram ali, então eu acho que dá para falar um pouquinho agora aqui. Só mostrar a minha família rapidinho, para os irmãos que, né, esses são nossos filhos, mas eles estavam solteiros quando a gente foi para a Índia em 2009, e Deus cuidou deles, e cada um deles encontrou a sua tampa, e Deus tem agora dado filhos para eles, né? Aquelas eram as meninas com os seus maridos, e aqui os rapazes com as suas esposas, e todos eles nos deram, então, já 5 netinhos. Uma vai nascer agora quando eu voltar para casa dessa viagem, e outro está marcado para nascer em dezembro. Nós não sabemos ainda se vai ser menino ou menina. Ok. E vai ter um fundo musical aí, pode abaixar o som assim, só aquele sonzinho de Índia, tá? É um hino. Ok. Pode falar. Então, nós fomos para a Índia em 2009 para conhecer a Índia. Fomos com um missionário americano que nos acompanhou, né, nos convidou para essa viagem. Visitamos muitos estados da Índia e conhecemos alguns missionários desde aquela época, já em 2009. E quando voltamos para morar na Índia em 2011, nós conhecemos o trabalho deles. Alguns já estavam no campo, mesmo sem sustento, com sustento muito limitado, às vezes até com falta de alimentação, cuidados com os filhos, e aquilo nos tocou muito, porque o que a gente tem o comum de ouvir é que o missionário levanta sustento para depois ir para o campo, né? Mas lá não é assim, não. Eles nem têm como levantar sustento, porque a maioria das igrejas não tinha pelo menos essa visão de sustentar missionários. Então nós começamos a orar e trouxemos para o Brasil, para as nossas igrejas, essa ideia de ajudar os missionários indianos, ajudar no sustento pessoal deles. E
conversamos com as igrejas onde passamos de ajudar esses missionários. Então, nós, desde 2011, estávamos ajudando 10 casais. 2 ou 3 deles, eles saíram do nosso grupo porque tinham já tendências pentecostais e outros pensamentos bem diferentes, então, mas entraram outros no lugar, né? E no início nós pensamos em $150. Quando nós fomos para a Índia em 2011, o dólar estava R$2. Não sei se vocês lembram disso. E agora, quem costuma viajar ou trabalha com esse setor financeiro sabe que foi aumentando, né? Então quase a R$6 e ultimamente deu uma baixadinha, está em 5 e pouco. Mas, então isso significa o quê? Quando você envia dinheiro para o estrangeiro, ele vai receber menos, porque o nosso real, ele passa pelo dólar para chegar na Índia em rúpias. Então, nós tentamos, né, continuar com o mesmo valor em rúpias que eles estavam recebendo. Mas foi muito difícil e nós temos tentado enviar alguns valores. Mensalmente nós enviamos valores para esses missionários, ofertas que recebemos. Algumas são bem designadas para determinado missionário, outras são para somar o todo e dividir. Então nós enviamos em torno de 5.000 rúpias, que dependendo do valor do dólar, né? E antigamente era 7.500, então abaixou um pouquinho. Mas Deus tem abençoado esse dinheiro, mesmo sendo pouquinho. Imagine você viver com R$300, né? Não tem como, né? Mas muitos deles, no início, eles viviam com esse valor. Então, nós damos graças a Deus por todas as igrejas do Brasil que têm nos ajudado e têm ajudado a sustentar esses missionários. Porque nosso investimento, mesmo que seja para ele comprar comida, é uma coisa material, mas é para que ele não desista. Desde o início a gente pensou assim, nós temos que ajudar para que ele não desista, para que ele fique até que venha um sustento melhor. E nessa viagem que nós fizemos em 2009 com esse missionário, ele pregava quase sempre a mesma mensagem, mas aquilo ficou gravado, porque a gente visitava muitos lugares diferentes, não dava tempo de preparar outra mensagem. E 3 coisas importantes que ficaram gravadas. Ele disse, só existem 3 coisas eternas: Deus, a palavra de Deus e as almas. Então, em que você vai investir sua vida, né? Se existem só 3 coisas eternas, o resto vai ficar. Então, aquilo marcou a minha vida e até agora é isso que eu penso. Só existem 3 coisas eternas que nós podemos investir a nossa vida, né? Em Deus, na sua palavra e nas almas. Então, muito obrigada, irmão, porque vocês têm investido nas nossas vidas e têm nos ajudado a permanecer. Muito obrigada. Deus os abençoe. Quero continuar falando um pouquinho ainda sobre alguns missionários. Ontem falei sobre o pastor Amiá, né, e aqui a família dele. É com ele que eu fico mais ligado, é como um filho. Conhecemos ele solteiro, aí acompanhamos o casamento dele e agora estava hospedado esses 2 meses na casa deles. Nasceu no dia que chegamos lá, era o 2º dia que a filhinha mais nova dele nasceu, Sofia. E às vezes quando eu estou falando, eu vi uma moça que se chama Sofia e fala, é o nome da minha netinha. Opa, netinha, Step, né? Mas tem sido uma bênção poder trabalhar com esse irmão, aqui é a igreja dele. Eu falei sobre ele ontem, sobre o Instituto Bíblico. Eu ainda vou falar um pouco mais para frente sobre o programa do Bacharel em Teologia. Agora, falando um pouquinho sobre o pastor Bimal, ele, desde o início eu cheguei lá, ele era pau para toda a obra para ajudar outro missionário, o missionário com quem eu estava trabalhando. Mas era forte o desejo dele para trabalhar e começar seu próprio ministério com surdos. E o pastor Davi Bennett, que é um americano que estava no Brasil por mais de 10 anos, ele foi para lá e acabou treinando ele. Agora a filha dele está se especializando e tem sido uma bênção, né? A filha mais velha dele ali, ela
está numa escola especial para trabalhar com deficientes auditivos, né? E quando ela voltar agora, já está voltando esses dias, está voltando, eles vão começar uma escola para surdos. E lá na Índia, se aqui já é muito complicado, na Índia é mais complicado ainda, porque é muito difícil eles conseguirem emprego, né? Então, tendo um apoio assim, então eles têm ajudado muito nessa área, especialmente para pregar o evangelho, né? E ele também tem uma igreja, né, onde ele fala Nepali, então para o povo Nepali, que é da Índia, né? Estamos ali na fronteira com o Nepal, mas o povo Nepali está espalhado pela Índia também. E agora, eu não consigo ver daqui, Pastor Horit. O Pastor Horit, ele é concunhado do missionário com quem eu trabalhei 3 anos, logo no início que chegamos lá, e ele está nas montanhas. Ele trabalhava em bar, ele era hindu, mas ele se converteu, casou, né, com uma crente fiel, e logo, estudando a palavra de Deus, ele se tornou pastor leigo, né? Não teve assim muita instrução formal, mas aos pouquinhos foi fazendo. Recente ele terminou o curso de teologia dele, mas ele é muito fiel, e eles estavam cuidando de uma escola cristã, e ele também estava cuidando de um orfanato. Agora está ficando mais difícil as leis lá, então ele chama de hostel, de hospedagem, né? Então ele hospeda essas crianças lá, mas ainda é um orfanato. Os pais, ou um pai morreu, ou a mãe morreu, ou eles são tão pobres, eles vão dar a criança para como é que chama? Esses lugares hindus, monastério hindu, monastério budista, né? Então, muitos pastores na Índia pegam essas crianças, têm permissão do governo, mas não tem nenhuma ajuda do governo, né? E agora eles estão tentando evitar, estão criando leis para impedir isso. Então, ele está manipulando um pouquinho, né? Porque ele tem a escola, então ele já abrigava algumas crianças da escola, então essas crianças que ficam com ele, né, ele está conseguindo. E na época que estávamos lá, o pedido de oração dele é para que Deus desse a oportunidade dele construir, né, uma casa melhor, construir o templo, que tudo era na casa, o aluguel, né, era bem difícil. E agora que nós chegamos lá, né, foi uma bênção ver o que Deus já fez com eles. Então, ali tem as crianças do orfanato. Aqui em esse é de 2009? Ainda não, está um pouquinho mais para frente. Eu quase não estou enxergando aqui. Ok, 2009. Quando chegamos lá, essas crianças hoje já são grandes, já temos uns 3 que formaram no seminário, um deles é pastor, né? Em 2014, novamente, isso é nas montanhas dos Himalaias, né? Mas não é tão alto a região lá, é em torno de 1.500 metros de altura. Os Himalaias é bem alto, né? Mas a região ali 3 horas e pouco da cidade onde estávamos morando, em Siliguri. E essa é a foto mais recente nessa viagem. Agora já são novas crianças, né? E encontramos alguns deles. No dia que chegamos lá, era o último dia de um dos pequenininhos que a gente conheceu em 2009. E agora ele já estava com 21 anos de idade, e ele ia morar com o pai dele, que tinha entregado a criança, né, para ser criada ali. Mas agora o pai se converteu também, e esse menino, um bom crente, ele deu um testemunho excelente, mas agora ele vai trabalhar, e ele falou que agora ele ia morar em outro lugar com o pai, um lugar meio perigoso. Então, deixa eu ver aqui, quase eu não estou enxergando direito daqui. Você vai falando alguma coisa para mim aí. Ok. Essa é a igreja, então, do pastor Horit, e
que ele construiu, né, depois que a gente saiu de lá em 2017, orando para aquilo acontecer, e foi de diversas maneiras. Até o governo ajudou um pouco. Durante 3 anos, eles estavam dando um dinheiro para esses orfanatos. Agora mudou a ideia do governo lá, cortaram as verbas. Ele achou até bom, porque uma vez que eles começaram a ajudar, eles começaram a colocar algumas regras, dizer que tinha que levar essas crianças no templo, né? Então, estava começando a ficar meio perigoso, né? Mas Deus supriu as necessidades para a construção. Pode aumentar um pouquinho o som? Só para vocês conhecerem um pouquinho como é a igreja lá. Os instrumentos musicais na Índia são mais precários, né? Então, eles usam tabaque, eles usam pandeiro, mas é bem cuidadoso na questão de música, e a gente procura sempre explicar para eles, né? O cuidado que se tem que ter com o louvor a Deus. Mas vai chegar o tempo ainda que vão melhorar na questão, mas é uma questão cultural também, né? Então, essa igreja ainda era de sentar no chão. Foi bem recente que eles colocaram cadeiras para esses irmãos. Ok, então o nosso ministério era chamado Brasil Índia Visão 2020 e se tornou agora Confins da Terra Visão 2020, porque estamos ligados com o Nepal, Moçambique, e agora, recente, estive na Guiana também. Então, se Deus abençoar, nós queremos ampliar esse ministério, fazendo uma ponte para que as nossas igrejas participem mais no alcance aos povos não alcançados. Então, nós estamos agora, né, falando sobre uma questão de perspectiva. Ontem damos a introdução do assunto. Eu quero lembrar com vocês, então, o nosso versículo-chave, Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. A Bíblia continua ali dizendo, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz, né? Outra versão diz, não havendo profecia, não havendo revelação, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, a palavra visão, no hebraico, quer dizer justamente isso, a revelação, né? A revelação de Deus no sentido, né, o Espírito Santo trabalhando para fazermos entender a vontade de Deus para a nossa vida, né? E Ele faz isso através da Bíblia. Ele foi o autor da Bíblia e Ele que também ilumina nossos olhos para compreendermos a palavra de Deus. Então, visão é uma coisa importante. Eu estou perdendo a minha visão física, né? Mas a visão de Deus, a sua revelação, a sua palavra, né? Palavra revelada de Deus é essencial. Porque onde não há visão, o povo perece. Nós temos que ver as coisas como Deus vê, irmãos. Precisamos erguer nossos olhos. Precisamos enxergar além do óbvio, precisamos enxergar além das circunstâncias, né, que nos cercam, e ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Nosso texto básico é Filipenses capítulo 3. Tem sido ótimas leituras no livro de Filipenses. Então, você pode abrir sua Bíblia, e eu vou ler vários textos bíblicos ali. Não vou colocar na projeção, vou colocar alguns versículos, mas você deve acompanhar aí, compartilha a sua Bíblia com quem está do seu lado, né? Nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, que nos leva então a fazer um estudo mais aprofundado para melhorar a nossa perspectiva missionária. E nós temos então ali, em Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 6, o que Paulo era, dos versículos 7 a 11, o que Paulo se tornou, dos versículos 12 a 21, o que Paulo tinha em mente. Então, eu quero convidar vocês, né, para esses próximos dias agora, nós estudarmos juntos essa vida emocionante do apóstolo Paulo, ok?
Você está livre para usar a sua imaginação aí. Eu vou ajudar um pouquinho com algumas figuras, mas procura pensar como foi, né? Use a imaginação, né? Nós vamos ver, então, as aventuras de Paulo na estrada de Damasco. Vamos ver ele ali, vamos estudar a sua conversão, seu chamado. Depois, Paulo na estrada missionária, amanhã e domingo de manhã vamos falar um pouquinho sobre suas viagens. E depois, Paulo na estrada para o céu, o seu propósito de vida. Então, hoje, Paulo na estrada de Damasco. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos deixar esse texto de Filipenses para ler daqui a pouco, tá? Esse é o texto principal. Mas eu quero começar aqui com Atos 9, versículos de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E aí Paulo ainda dá o testemunho dele nesse mesmo capítulo, versículo 17 a 20, né? Aliás, aqui contando um pouco ainda da história. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ainda versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo é considerado como um dos maiores, ou talvez o maior missionário de todos os tempos, né? Antes da gente ver a perspectiva de Paulo, a perspectiva de missões de Paulo, nós vamos ver ele ainda como um homem natural. Simplesmente um homem sem Cristo ainda. Quem era Paulo, né? Antes de se tornar apóstolo? E nós vamos ver, então, 3 momentos na vida do apóstolo Paulo. E o primeiro momento é antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo. Qual era a sua perspectiva? Perspectiva do reino de Deus. Lá em Filipenses, os primeiros 3 versículos, Paulo está escrevendo já como crente, ele está escrevendo para um grupo, né, de discípulos, a igreja de Filipos. E ele diz o seguinte, nos primeiros 3 versículos, Filipenses 3: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Então, às vezes, uma mensagem missionária já é repetida, vocês já ouviram, né? Essa igreja é uma igreja missionária, mas sempre é bom ouvir. Paulo diz, eu não canso de dizer isso para vocês, né? É segurança para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Havia aqueles que incomodavam, né? Cães era a maneira que os judeus chamavam os gentios, mas era pejorativo. Mas eu penso que Paulo aqui não está se referindo aos gentios, não, viu? Eu acho que Paulo está falando dos judeus, e muitos até que diziam crer em Cristo, mas queriam manter todo mundo debaixo da lei, o legalismo, né? Religião é perigosa. E Paulo fala, tomem cuidado, guardai-vos da circuncisão. Era o nome que se dava também, né, aos judeus legalistas. Mas tem a circuncisão, que era um ato, né, um simbólico do Antigo Testamento, que fazia, então, com que era reconhecido o judeu, né, que seguia desde Abraão aquele rito, aquela cirurgia que foi feita no menino, né? Ele diz, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Bom, agora Paulo está falando para a igreja, mas ele vai continuar agora falando como ele era antes de ter esse pensamento, né? A Bíblia diz que o homem natural não consegue ver o reino de Deus, não consegue entender o reino de Deus. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, é besteira, não faz sentido. E eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Assim é o homem natural, que ainda não passou pelo novo nascimento. João 3,3, Jesus estava conversando com um dos principais dos judeus, Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, e foi elogiando Jesus. Sabemos que veio da parte de Deus, porque os sinais que você faz, né, provam que você veio de Deus, e blá, 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 blá. Ele ia continuar falando, Jesus cortou a conversa e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo, e essa é uma experiência, né, transformadora, que Nicodemos não entendia, apesar de ser conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento na ocasião, um mestre, professor de outros, não podia entender o que Jesus estava falando. É necessário uma pessoa nascer de novo. Aí, Paulo, no caminho de Damasco, confiava em si mesmo, confiava na carne. E aí, na continuação da leitura aqui em Filipenses, capítulo 3, voltamos para lá, ele diz lá no versículo 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Assim era Paulo. Se achava, né? Ele era orgulhoso, religioso, quase fanático. Paulo escreve mais tarde em Romanos capítulo 10, agora ele como apóstolo, plantador de igrejas, e preocupado, e amando o seu povo de Israel, ele escreve aos romanos dizendo, capítulo 10, versículo 1 a 4, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a minha oração a Deus, a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Falamos sobre visão, e visão, né, a perspectiva tem a ver com conhecimento.
tem a ver com conhecimento bom. Tem uma coisa ruim, é a ignorância, mas tem uma outra coisa que também é perigosa, é pouco conhecimento. Porque o pouco conhecimento, às vezes, leva uma pessoa a fazer muitas coisas erradas. Imagina uma pessoa que não sabe dirigir, ela nem pega o carro. Agora, imagina uma pessoa que sabe dirigir pouco. Aí ela pega o carro e acha que sabe, aí vai passar a marcha, né, e olha para lá, e é muito perigoso. Então, precisamos ter o conhecimento adequado, o conhecimento da palavra de Deus. E essas pessoas que Paulo menciona aqui, os judeus, eles eram zelosos, mas não tinham conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Paulo continua falando lá aos Romanos, ele diz: porquanto os judeus, desconhecendo ou desprezando, né, a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Existem 4 tipos de pessoas, né? Quem tem zelo, mas não tem conhecimento. Quem tem conhecimento, mas não tem zelo. Que é triste isso também, né? Pessoas conhecem, sabem, memorizaram passagens das Escrituras, mas não são zelosas por aquilo que sabe. Um outro tipo de pessoa que é terrível é quem não tem zelo, não tem conhecimento, não tem zelo, não está nem aí, é indiferente. Sobrou um tipo de pessoa que é o ideal. Qual é? Quem tem conhecimento, né? E também tem zelo. É isso que Deus espera de nós. Cresçamos em conhecimento, como o hino que cantamos, né? Devemos crescer no conhecimento, que foi uma oração do apóstolo Paulo. Fazer um estudo das orações de Paulo é muito bom, é edificante, porque muitas vezes nós oramos só por coisas materiais, temporais. Eu não sei essa igreja, não conheço bem, mas no geral, as igrejas por onde eu tenho passado, culto de oração, a maioria dos pedidos é sobre a saúde. Nada errado orar sobre a saúde, e a gente deve compartilhar mesmo. Mas cadê aqueles pedidos espirituais que Paulo falava, né? Para crescer no conhecimento, na sabedoria, experimentar as coisas excelentes, produzir frutos de justiça. Isso era a oração do apóstolo Paulo. Ele não pedia muito para si mesmo, não. Ele não pedia nem para ser liberto das perseguições. Ao contrário, a igreja de Jerusalém, quando sabia que os irmãos estavam passando provações, eles oraram, né, para que Deus desse ousadia para eles continuar pregando. Em Romanos 10, 14, 15, o apóstolo Paulo faz a pergunta: como é que vão invocar aquele em que não crerão? Como é que crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora, isso é Paulo falando depois que ele se converte, né? Mas voltando então para Paulo no caminho de Damasco, né? Paulo era cego para as questões espirituais. Ele era zeloso, religioso, quase fanático. Ele cria que estava trabalhando para Deus, mas na verdade ele estava procurando se justificar. Achar que com o que ele estava fazendo ele ia merecer o aplauso de Deus, a salvação de Deus. Então agora nós vemos ele num segundo momento, né? Quando ele é confrontado por Cristo. Antes, né, de ter aquele encontro com Cristo, agora Cristo aparece para ele. Qual é a perspectiva de Paulo? Ele vai falar, Atos 9, versículo 3 a 5. Atos 9, versículo 3 a 5. Paulo está contando a história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor
de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, na perspectiva de Paulo, ele estava perseguindo os hereges, o povo do caminho. Assim era o nome dos discípulos, conhecidos como o povo do caminho. Por que será, né? Porque Jesus um dia disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E logo os discípulos passaram a ser chamados como o povo do caminho. Os seguidores de Cristo, que mais tarde foram apelidados também de cristãos, né? Pequenos cristos. Agora, Paulo estava lutando contra quem? Diz aqui, contra os aguilhões, né? Espetos pontiagudos da verdade. E Jesus diz para ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra, recalcitrar, não é só uma expressão que significa confrontar, resistir, mas também essa palavra procede de uma raiz, num sentido mais profundo, que quer dizer rebelar, ser obstinado, ser rebelde, ser recalcitrante, como a gente diz, né? Na verdade, quando uma pessoa se coloca, né, como alguém incapaz de perceber o óbvio. Nem isso, não está enxergando, né? Está tão obstinado, louco, perdido, com desejo de alcançar a qualquer custo a sua própria convicção, verdade, né? Uma vez conversando com o Senhor, tentando levar ele ao conhecimento de Cristo, ele me interrompeu dizendo que existia 3 verdades: a minha, a sua e aquela que a gente não pode alcançar. Essa é a ideia das pessoas. Jesus disse: eu sou a verdade. O aguilhão, né, era um termo usado aqui para uma espécie de espeto para ajudar aqueles bois que eram bravos, né, para que eles fizessem o trabalho deles, para puxar uma carroça. Aí, quando o boi era muito bravo, né, ele se debatia contra esses espetos, esses aguilhões, e acabava se ferindo. Quanto mais rebelde, quanto mais obstinado, quanto mais recalcitrante, né, aí ele sofria esses ferimentos decorrentes da sua insubordinação. Paulo estava passando por isso na vida dele, né? Jesus está comparando Paulo aqui como um boi bravo, né? Enquanto ele estava lutando, ele mesmo estava sofrendo. Por que será que Paulo estava lutando tanto assim contra esses aguilhões? O que Jesus estava querendo dizer aqui, né? A experiência de Paulo pode ser resumida nessas 3 declarações. Ele viu uma luz, ele ouviu uma voz e ele se rendeu ao chamado, né? Como todo pecador, né? Todo pecador está nas trevas, né? Até que a luz do Evangelho, então, brilha diante dele ou sobre ele. Paulo tinha ouvido a voz do Senhor antes, através da pregação de Estevão, um discípulo que foi apedrejado em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, na verdade, Atos que conta a história de Estevão, né? Mas Paulo falando sobre isso, no capítulo 26, Atos 26, 9, ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto, quando os matavam. Assim era o apóstolo Paulo, antes de se converter. No caminho de Damasco, algo aconteceu. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, contando a história de Estevão. Estevão era um diácono da igreja em Jerusalém.
E ele começou a dar testemunho público. E aqui no versículo 8 diz, Atos 6, 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto, como o rosto de um anjo. Ele se tornou o primeiro mártir. Opa, eu acabei de fechar aqui, só um minutinho. Estevão se tornou então o primeiro mártir, porque quando ele estava pregando, as pessoas não quiseram ouvir, mas Paulo estava lá, Paulo ouviu Pedro pregando. E se você observar em Atos capítulo 7, ele faz uma descrição enorme, o capítulo é bem longo, começando toda a história do povo de Israel, como Deus preparou o povo para receber o Messias, o Cristo, né? Mas agora o povo não quis ouvir. Então, Atos capítulo 7, versículo 54, Paulo ainda, aliás, aqui, Atos 7, versículo 54, diz assim sobre Estevão, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Isso era raiva, gente, raiva, enquanto ele que tinha o rosto como que de anjo, né? Falando com doçura, falando com amor, tentando levar as pessoas a entenderem que são pecadores miseráveis, mas que o Senhor Jesus é o Salvador. Elas tinham raiva, rangiam os dentes contra ele, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu já vi um apedrejamento, não pessoalmente, mas no YouTube tem de tudo, e eu meio que sem querer, alguém pôs, e era algo horrível, aquela imagem ficou na minha mente. Eu fico imaginando como deve ter sido terrível, mas Estevão teve a graça de Deus para suportar. A gente fica imaginando, e se formos nós, né? Eu penso que a graça de Deus é suficiente e ela vai estar conosco. A gente não precisa ficar com aquele medo se um dia acontecer conosco, porque se tiver que acontecer, o Senhor vai estar conosco. E Estevão chegou mesmo a ver os céus se abrindo e viu Jesus, e ali ele deve ter levado uma pedra na cabeça e acabou ali, né? Mas ficou o testemunho, e ficou as palavras de Estevão na mente de Paulo, só que Paulo não queria aceitar, e isso era como aguilhões para ele, lutando, se rebelando contra a verdade de Deus, e quanto mais ele se rebelava, mais ele sofria. Em Atos capítulo 8, versículo 1 a 4, Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja,
entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Cristo humilhou a Paulo quando... Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Ok. Eu acho que não era aquela cena ainda, mas tudo bem. Ele cai do cavalo, né? Literalmente, ele caiu do cavalo quando viu aquela luz, mas mais do que isso, em seu coração. Como a gente usa a expressão, né? E caiu do cavalo, né? Mesmo sem ter cavalo, a gente diz isso, né? Caiu do cavalo. Paulo caiu no cavalo nesse sentido também, porque ele se achava poderoso e ele queria exterminar a seita dos cristãos, mesmo tendo ouvido a pregação de Estevão, da graça de Deus, do amor de Deus, como os judeus estavam resistindo, né? O Espírito Santo tocando, tentando atraí-los com cordas de amor, como ele fez com os profetas que enviou no passado, mas Paulo estava resistindo. A menos que a gente se cale com humildade, irmãos, e reconheça Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, nós não poderemos ser salvos, né? Estaremos recalcitrando contra os aguilhões. Seria essa a sua situação hoje? Sei que tem vários conosco, a maior parte já tem passado por essa experiência do novo nascimento, mas cada um investigue seu coração. Paulo disse que nós devemos examinar a nós mesmos se estamos na fé, sem colocar dúvida na sua mente. Você mesmo deve examinar se você já passou por essa experiência do novo nascimento. Se não, é o que diz então Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você já fez isso? Algumas pessoas querem ter Cristo no coração, na verdade ainda não está no coração, está na mente ali, né? Elas sabem que são verdades, fica recalcitrando, fica lutando, rebelde, mas ela diz: não, eu nunca neguei Cristo, né? Mas não quer dar um testemunho, tem vergonha de falar que é um cristão, que agora é um crente em Cristo Jesus. Não, nem fala com a boca. Outros, por sua vez, falam bastante, da boca para fora. Fala que é cristão, que é crente e tudo, mas no coração, nada, né? Aqui é necessário as duas coisas. Crer no coração que Jesus está vivo, é o Senhor, e publicar, e falar, né? Todo aquele que invocar, que vem de dentro e sai, né? O nome do Senhor será salvo. Em Atos 9, versículos 4 e 5, é um exemplo aqui, uma prova de que o corpo de Cristo já existia através da igreja. Jesus diz, né, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você entende a situação? Paulo não acreditava que Jesus estava vivo. Paulo achou que era um homem que morreu crucificado, foi enterrado, os discípulos devem ter roubado o corpo dele e inventaram essa história, e ele queria acabar com a seita dos cristãos. Agora Jesus aparece para ele: você está me perseguindo, Paulo. Na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja, não é? Mas a igreja é descrita na Bíblia como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Então, perseguir os cristãos é perseguir Cristo. E o Senhor sabe de cada um dos seus filhos o que está passando, sofrendo. E vocês, na maioria, não tem ideia do que é o sofrimento em alguns lugares nesse mundo. A Índia, meus irmãos, é um dos lugares que ainda tem liberdade de religião, pela Constituição, né? E
o hindu normal, ele convive com os cristãos. Agora, é claro que tem os radicais, e num país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a maioria, 80%, são hindus, tem muita gente que detesta os cristãos, e nos vilarejos é meio complicado, é difícil, né? E eles não perseguem o missionário, mas perseguem o novo convertido. Um jovem aceita Jesus, volta para casa animado, alegre, conta para a família, ou é descoberto, né? E ele é expulso de casa, como foi o caso do pastor Amiá, que foi expulso de casa. E muitos outros sofreram bastante restrição. Caso contrário, como é que Paulo podia perseguir a Cristo, né? Ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus disse, você está me perseguindo. Paulo não via assim, né? Ele não via dessa forma, porque ele era cego espiritualmente. Paulo escreve mais tarde, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí voltando ali para Atos, no testemunho que o apóstolo Paulo está dando, ele está falando perante o rei, ele diz no versículo 15, Atos 26, 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo se torna agora um abridor de olhos, né? E para alguém abrir os olhos de outro, né? E convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, essa é uma tarefa que só pode ser feita através do Evangelho de Cristo sendo pregado. Quando Paulo foi para Corinto começar uma igreja, ele diz, foi em tremor e temor, né? Mas ele pregava Cristo e este crucificado. E aí, nós estamos encerrando, o terceiro momento, né, é depois que ele vê Cristo. Deixa eu ver ali. Então, nós vimos aqui Paulo no caminho de Damasco, antes de ter o contato com Cristo, agora sendo confrontado por Cristo, e logo em seguida, então, o que acontece? Imediatamente, né? Qual é a sua perspectiva? Então, agora você vê frutos, você vê evidências. Tem muita gente que se diz cristão, mas você não vê evidência nenhuma, você não vê transformação nenhuma, a vida é a mesma. É lamentável, mas tem muita gente. O Brasil agora, eles dizem que tem mais de 30% de evangélicos. Eu me preocupo muito com esses números, porque a palavra cristão no passado teve um peso, já perdeu o peso que teve, né? Dizer que é cristão e dizer nada é quase a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu com o termo evangélico. Dizer que é evangélico não está dizendo muita coisa. Dizer que é crente, antigamente, era uma coisa, hoje. Mas o que faz a diferença são os frutos, evidência de transformação, e começa tudo com uma mudança de mente, com arrependimento. Isso quer dizer arrependimento, né? Uma mudança de mente. Você não vê mais o pecado como você via antes. Então, por isso,
tem que examinar seu próprio coração, né? Paulo diz lá, Atos 22, versículo 9, e os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Atos 22, 10, então disse eu, Senhor, o que devo fazer, o que vou fazer, que farei? O Senhor disse-me, levanta-te, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Aí em Atos 26, 12, Paulo continua dizendo, sobre o que indo então a Damasco, com poder e permissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia eu via no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim os que estavam comigo, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu disse, quem é, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É aqui que Paulo se torna agora um abridor de olhos, né? Lembra o que João, o apóstolo, falou a respeito de João o Batista? Ele disse sobre Jesus, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Mas para isso, Cristo precisa ser anunciado. Precisamos levar essa mensagem. Precisamos levar essa mensagem a começar de onde estamos. Na nossa Jerusalém, na nossa cidade, e no nosso país, e nos povos vizinhos, que às vezes têm barreiras, né, culturais que a gente precisa vencer, transpor. Mas não podemos parar, precisamos levar o Evangelho aos povos ainda não alcançados. Paulo disse, 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ora, Paulo tinha o conhecimento de Cristo. Ele foi humilhado, né? Ele se achava irrepreensível. A moral dele era muito maior do que muitos dos nossos crentes hoje em dia. Mas aí ele estava com uma justiça própria. Só que agora, ele diz que tudo, né, ali em Filipenses ele vai dizer, nós vamos ainda estudar amanhã, mas ele disse, o que para mim era ganho, reputei-o perda. Na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Senhor, de Cristo Jesus, meu Senhor. Jesus é especial assim para você? Você agradece a Deus, como o irmão falou, né? Tenho que agradecer. Estou aqui para agradecer. Nós temos que agradecer, irmãos, pelo conhecimento que já temos do Senhor. Pelas nossas escolas dominicais, que são verdadeiros seminários, se você comparar com alguns lugares em que os pastores não têm esse conhecimento. Mas eles, com pouco conhecimento, não tão pouco assim, mas menos do que a maioria de nós, estão fazendo alguma coisa, estão enfrentando as dificuldades, a oposição, e levando o Evangelho um pouco mais além, encontrando outros vilarejos cercados de pessoas que não se agrada dos cristãos, mas aos poucos eles vão conquistando, levando o Evangelho, a luz de Jesus, e almas têm se convertido, igrejas têm sido plantadas, mas nós, às vezes, com todo o conhecimento, não damos aquele passo,
para levar o Evangelho aos outros. Oremos. Senhor Deus, tal como Paulo, nós não temos que nos gloriar, porque temos essa obrigação de pregar e de falar. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Ajuda-nos a sermos fiéis, ó Deus, e com o conhecimento que temos, sermos mais ousados em sair e pregar a sua palavra. Obrigado por aqueles missionários que deixaram sua zona de conforto, seus lares, suas famílias, e sofreram e vieram e trouxeram o Evangelho para nós. Ajuda-nos a sermos fiéis também, ó Deus, e levar o Evangelho para outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.